Olá, meus pequenos, e notícias para vocês. Chegamos finalmente na última matéria do ano. Terceiro momento modernista brasileiro. Geração de 1945, também chamada pós-modernismo. Vamos lembrar? Quando nós entramos no modernismo brasileiro, nós soubemos que temos três gerações. A primeira geração é aquela ligada à Semana de Arte Moderna de 1922 e que vai de 1922 até 1930. Depois nós vimos aquela literatura muito voltada para as questões sociais, para as questões críticas e para o regionalismo brasileiro, que é a geração segunda, que vai de 1930 a 1945. Graciliano Ramos e o Carlos Drummond de Andrade são os maiores representantes. Claro que uma poesia universal, claro que uma literatura universal do Graciliano Ramos. O regionalismo fica por conta do Jorge Amado, da Raquel de Queiroz e tal. Em 1945, a literatura brasileira muda. É como se nós disséssemos assim: já conseguimos ter uma identidade brasileira, já temos uma literatura muito fundamentada. Vamos criar então os maiores escritores do mundo. E nós conseguimos colocar em cartaz João Guimarães Rosa, Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto. O João Cabral de Melo Neto, representante da poesia, a dona Clarice e o Guimarães Rosa, representante da prosa, ok? E o que une esses três escritores neste momento chamado pós-modernismo ou geração de 45? A liberdade de expressão. Cada um escreve de uma maneira como bem entende e de uma maneira muito inventiva. Então há uma criatividade imensa nos modos de se fazer literatura desses grandes escritores. A gente vai ver primeiro o João Cabral de Melo Neto, o poeta, e ele vai fazer uma poesia que a gente chama de poesia geometrizante, de poesia geometrizada, muito próximo daquilo que a gente estudou lá atrás, chamado cubismo, sabe? Da importância de figuras geométricas, muita objetividade na poesia, sem grandes sentimentalismos, um certo antilirismo na poesia. A gente vai ver a dona Clarice com um intimismo psicológico extraordinário, com muito pouca importância para a narrativa e uma grande importância para os questionamentos interiores das personagens e, evidentemente, que de nós, leitores. E vamos ver o João Guimarães Rosa criando literalmente uma nova linguagem. Não é uma nova língua, não, mas uma nova linguagem, um novo modo de se escrever a partir do que ele ouvia dos habitantes do norte de Minas Gerais, misturado com um monte de outras possibilidades. Ele vai trazer uma obra completamente inovadora no mundo, única no mundo. Então são grandes escritores que a gente vê nesse terceiro momento modernista brasileiro, geração de 45 ou pós-modernismo, e o que une esses três grandes escritores é justamente essa liberdade na criação linguística, né? Lembrando então que o João Cabral de Melo Neto vai trazer uma poesia geometrizante, que a Clarice Lispector, o intimismo psicológico, e o João Guimarães Rosa, um regionalismo universalizante com uma linguagem completamente criativa. Não há muito mais o que dizer. De 45 em diante, nós vamos fazer análise de alguns escritores. É uma pena que agora a gente faça análise só desses três, mas vai ter tempo para a gente analisar os outros que virão, né, no futuro. O Rubem Braga, por exemplo, que a gente acabou de fazer um trabalho sobre uma crônica do Rubem Braga, né, Cizenando, a Vida é Triste. Então eu queria que vocês entendessem que a gente vai estudar esses três grandes escritores, porque é a pedido da apostila do Ângulo, mas a gente ainda tem outros escritores para aprender na hora que tiver que aprender, tudo bem? A gente começa na próxima aula, passo a passo, porque são escritores com muitas características diferentes, novas e importantes. Tem que aprender devagarinho, tudo bom? Próxima aula, João Cabral de Melo Neto. Um grande beijo para vocês, até a próxima.